Vamos pintar uma miniatura de RPG comigo? Então, vamos para a primeira miniatura de 2026. E eu vim com uma miniatura do tamanho do meu carisma agora em janeiro, que é minúsculo. Então, eu peguei uma miniatura bem pequenininha que eu tinha aqui de um dragãozinho, que é para ser um dragão familiar, na verdade, né? Como se fosse um familiar de um mago, esse dragão, então por isso que ele é pequenininho. E aí eu comecei fazendo a base dele com um vermelho meio amarronzado ali, bem escuro, e depois eu vim clareando muito naquela técnica que eu já comentei com vocês, que é ir clareando a tinta e diminuindo a área na qual eu tô colocando aquela tinta mais clara. Então, e aí clareando com o laranja e o amarelo, né? Então, nesse caso eu clarei boa parte só com o laranja, e aí fui aumentando as áreas que eu tava colocando aqueles highlights com base no ângulo que eu queria que essa miniatura fosse vista. Então eu sempre conferia se o ângulo estava certo e se eu estava conseguindo passar aquilo que eu estava imaginando para a miniatura. E aí, para essas miniaturas, quando elas são bem pequenas, é claro que essa dica funciona para todas as miniaturas de RPG, é sempre importante a gente dar bastante foco, bastante diferença entre as luzes e as sombras, porque a gente precisa simular esse efeito de luz e sombra. E ali eu dei bastante foco no rostinho dele, porque é onde que eu quero que seja a parte principal, né? Onde o olhar vá primeiro. Então, é sempre importante deixar essas diferenças entre luz e sombra bem marcadas. E aí eu terminei fazendo os chifrinhos dele ali, imitando um pouquinho ossos, eu vim com marrom e depois com amarelo para poder trazer esse tom um pouquinho mais amarelado. E o olho foi problemático de fazer, ele ficou com o olhinho meio torto, mas eu acho que deu um charmezinho pra ele e essa peça é muito pequena, então é muito difícil de fazer olho e não é uma coisa que eu domino tanto ainda. Mas esse é o resultado final do nosso dragãozinho, da minha primeira miniatura de 2026. E olha como isso é pequenininho, gente. Meu Deus. Mas me falem aí o que vocês acharam.